Fala, torcedor azulino! Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, Tudo Nosso Nada Deles, Clube do Remo, canal informativo e verdadeiro do Remo. Não tem pra ninguém, aqui a gente não passa pano, tá sempre dando as informações, né? Muitas das vezes em primeira mão, doa a quem doer. Já peço pra vocês, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe nossos vídeos, tá? Aqui ninguém é A, ninguém é B. Aqui a gente é Clube do Remo e está aqui para noticiar as coisas do Leão Azul. Lembrando que nosso patrocinador, V&V Pizzaria, o link está aí embaixo. Compre uma pizza, ganhe, né, outra totalmente grátis. Lembrando também da nossa patrocinadora Betano, a maior casa de apostas esportivas. Lembrando que qualquer depósito que você fizer através deste link aqui embaixo, você vai ganhar o dobro. Theo, como é que funciona? Depositou 20, ganha 40. Depositou 40, ganha 80. Depositou 50, ganha 100. Na mesma hora, tá, pessoal? Não tem negócio de depois, não. É no Pix, deposita no Pix e também saca no Pix, né? Hoje temos algumas informações aí do nosso Leão Azul sobre acerca da nota oficial do Clube do Remo. Para bom entendedor, meia palavra basta. Mas enfim, né? Eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que os outros pensam ou interpretam. Tá aí a nota oficial no clube, vou deixar aqui na tela daqui a pouco, inclusive vou ler, né, para vocês aí do outro lado. E também o time do Remo praticamente escalado para o jogo de amanhã às 20 horas, né, no Zinho de Oliveira contra o Águia de Marabá. Sempre o Águia de Marabá é um time difícil que o Clube do Remo sempre encontra quando o enfrenta, mas contra algumas coisas que o time tem, né? Falta de laterais, falta de meio campo, atacante, enfim. Este elenco que formaram aí, a gente vai em busca da terceira vitória seguida e fazer 9 pontos e desgarrar aí na ponta da tabela, tá, pessoal? Fiquem aí com a vinheta do canal, na volta a gente vai começar com a nota oficial do Clube do Remo. Compra ou posse? É do Remo ou não é? Essa novela foi apenas o segundo capítulo aí, para quem quiser entender. Bom, voltamos. Vamos lá. Vamos começar pela nota oficial do Clube do Remo. Dia 10 de fevereiro, né, deste mês, o Marco Antônio Pina, achou aí algum erro na compra do CT do Remo. Em primeira mão, a gente postou, logicamente, na nossa página, uma das nossas páginas, né, aí, principalmente lá do Facebook e Instagram, deu o que falar, né? Isso é muito bom, sempre a gente está em evidência aí, principalmente noticiando as coisas do nosso clube, sem passar pano a ninguém e a nada. Então, nós noticiamos lá no dia 10 de fevereiro deste mês, sobre essa questão do Remo não ter adquirido o seu CT e ter alguns erros aí, questão de cláusulas. Enfim, foi postado, deu muito o que falar, fui chamado de secador, de etc, 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 etc. Eu só faço rir e acho muita graça disso. Acho até legal, né? Porque é o momento que o Clube do Remo vive, não muito bem aí, principalmente dentro das 4 linhas. Fora das 4 linhas, até que está legal aí, mas dentro das 4 linhas, são 5 anos que o Remo não consegue sair do lugar, mesmo com as dívidas pagas. E quando saiu, caiu no mesmo ano, aquela vergonha, enfim, não preciso lembrar, né? Então é até legal, que é divertido para a gente estar rindo um pouquinho aqui desta situação, infelizmente, do nosso clube, que não merece estar na Série C, merece estar lá no topo do futebol, no mínimo, estou falando no mínimo, numa Série B. Mas enfim, postamos no dia 10, né? O clube demorou aí a responder, demorou aí de 4 dias, né? 5 dias no caso a responder, 10, 11, 12, 13 e hoje 14 veio a responder. E aí o Remo, no seu site oficial, Clube do Remo, .com.br, respondeu assim para o torcedor. Lembrando que antes da gente ler essa notícia de hoje, dessa nota oficial de hoje, vale lembrar que temos que voltar ao passado para a gente estar rebuscando aqui o que está acontecendo, fazendo o resumo do que aconteceu nesse imbróglio todo do CT do Remo, né? E aí eu vou colocar na tela e vou ler para vocês, tá? No dia 4 de junho de 2021, né, em letras maiúsculas aí, negrito, na história, 2 pontos. Clube do Remo anuncia a compra do centro de treinamento. A gestão do presidente Fábio Bentes já ficou marcada na história do Clube do Remo. Nesta sexta-feira,
Dia 4, a diretoria azulina anunciou a compra do antigo CT do Carajás, dando o pontapé inicial em uma das grandes conquistas do Rei da Amazônia, logicamente, o Clube do Remo. E hoje, dia 14 de fevereiro de 2023, o Clube do Remo solta uma nota oficial. O departamento jurídico do Clube do Remo vem por meio deste esclarecer que a aquisição de seu centro de treinamento foi precedida por toda análise técnica e documental do imóvel. É de conhecimento público tratar-se de área de propriedade da União, por ser terreno de Amarília, tendo sua destinação gerida pelo Superintendente do Patrimônio da União no Pará, o SPU-Pará, Pará. O clube já detinha ciência das ações noticiadas recentemente, o que falamos ainda há pouco, as quais foram ajuizadas em 2014, data anterior à expedição de autorização de ocupação pelo SPU Pará, em favor do Carajás Esporte Clube. A primeira ação movida por Simone Barra em desfavor de Lindomar de Jesus e Lindalva Vieira foi julgada improcedente para manter a posse da área com Carajás e transitou em julgado em dia 22 de junho de 2017, não cabendo mais recurso à sentença. Segunda ação extracidental foi movida pela União contra Simone, Lindomar e Lindalva, abre aspas, para declarar a posse e domínio da União sobre as terras em litígio, com sua reintegração definitiva na área, fecha aspas. A Justiça Federal recusou o pedido, tendo a União recorrido da decisão em 2016. Entretanto, no ano de 2017, em data posterior ao juizamento da citada ação, a União, através da SPU Pará, reconheceu a ocupação do Carajás e regularizou a mesma, expedindo autorização de ocupação, tendo inclusive recebido taxas pela referida utilização da área. Em 2021, o Leão firmou contrato para a transmissão da posse do imóvel. No acordo entre os clubes, está prevista para o ano de 2023, no caso este ano, a expedição de certidão de autorização para transferência, a CAT, para que seja transferida a autorização de ocupação para o nome do Clube do Remo. O clube seguirá investindo em seu centro de treinamento para que seja uma referência cada vez maior na região norte do país, servindo de suporte para o futebol profissional e celeiro para novos talentos provenientes da nossa base. Então, pessoal, o que a gente pode tirar disso aí? Que dia 21 foi noticiado pelo site oficial do clube que o Remo tinha comprado o CT do Clube do Remo. Até então, quando a pessoa se compra algo, se você tem uma casa, um carro, uma moto, você tem que ter o documento, você tem que ter passado para o seu nome, e aí sim você tem a compra definitiva. Já no site oficial do Clube do Remo, hoje a nota oficial diz que o Remo não tem a compra ainda concretizada, e sim a posse do local, ou seja, do terreno, que é o devido CT do Clube do Remo. Ou seja, deu para entender, quem não entendeu ainda, é só voltar aí, tá na tela, passando a imagem, e a gente também leu para vocês. Qualquer coisa eu vou deixar o link, os dois links aqui, tanto de 2021 como também de 2023, para vocês poderem dar uma lida aí, Então, o que o Marco Antônio Pina suspeitava acabou acontecendo, O Remo ainda não tem a compra definitiva do CT, e sim apenas uma posse que, segundo o jurídico do Clube do Remo, agora em 2023, vai fazer a expedição de certidão de autorização para a transferência aí, o famoso CAT, para a ocupação para o nome Clube do Remo, ou seja, pelo que deu a entender, não está ainda em nome do Clube do Remo, Não sou jurista, mas lendo aqui, dá pra gente entender sobre isso aí. Mas enfim, Remo sendo dono do CT, ou tendo apenas a posse, uma coisa é verdadeira. O outro lado não tem nem a posse e muito menos tem um CT, Então, corra aí atrás, o problema é deles, apenas que pra gente dar uma aliviada, porque esse assunto vai dar muito o que falar. Lembrando que dia 27, após o carnaval, pelo que eu fiquei sabendo, será feita uma reunião extraordinária lá na sede do Clube do Remo para tratar devidamente sobre este contrato aí em litígio, sobre o CT do Clube do Remo, algumas cláusulas, algumas coisas que tem que ser dita, que ainda não foi passado aos conselheiros beneméritos, ao pessoal do Condel, e isso está aí, como é que eu posso dizer, deixando o pessoal meio que preocupado acerca deste CT. Muita coisa vai acontecer, é o segundo capítulo desta novela, muita água vai passar por debaixo dessa ponte. O importante é que o Remo lá no final consiga reverter esse caso e se torne sim dono desse CT, para a gente poder sim chamar um dia do nosso CT e poder também, pessoal, utilizar o CT do Clube do Remo, porque não adianta ter CT, antigamente a culpa era a ponte, hoje em dia a ponte está normal, o Remo fica alugando
campo, né? O Amazon Country Club, usou o Bainão, a gente viu o estado do gramado do Bainão nos amistosos contra o Independente, parabéns, estava muito bonito, muito legal. Né? O importante é que a gente consiga usar esse CT de forma devida e consiga revelar garotos, né, como foi com o Rony, apesar de não ter tido um CT, mas o Remo, queira ou não, revelou esse jogador hoje para o Brasil e quem sabe um dia para o mundo, tá? E aí a gente passando dessa parte do CT, agora falando do Clube do Remo. O Clube do Remo está praticamente escalado, enfrentou o time do São Francisco, ganhou de 1-0 com um belo gol de Pedro Vitor, tá? Então o time do Remo praticamente escalado com o Vinícius, Lucas Mendes, apenas uma mudança e vou já falar. O Ícaro, né, o Diego Guerra, na lateral esquerda a Rai, Leonan sofreu uma contusão, até agora o departamento médico do Remo NASP não informou sobre a contusão, se foi no mesmo lugar, se não foi, enfim, já se passaram aí 3 dias do jogo e até agora nada, né? Clube do Remo. Lá na cabeça de área, o Shoa, mais um pouquinho à frente, Richard de um lado, do outro lado, Pablo Soares, lembrando que o Remo vai jogar no 4-4-2, losango, deve iniciar no caso. E Soares sendo aquele jogador mais na frente do meio campo ali, na frente de Richard, Pablo Soares e o Shoa. Lá na frente, Muriqui, nosso melhor jogador tecnicamente, junto com o Vinícius, logicamente, e ao lado dele, o jogador Diego Tavares, né, que deverá ainda começar. Até por que o Pedro Vitor não começa? Bom, informações que eu tive é que como o Remo não tem lateral esquerdo na reserva, nem lateral direito também na reserva, para o jogo de amanhã não tem no elenco, né? O Pedro Vitor já fez essa função de lateral esquerdo e vai ficar lá no banco. Caso o Rai venha se contundir, coisa que a gente não espera, né? Já tá ruim com ele, pior sem ele, o Pedro Vitor poderá entrar nessa lateral esquerda. Lembrando também que até agora nenhum jogador da base, né, viajou para esses 2 jogos. Outra coisa que a gente se pergunta e não consegue acreditar nisso aí, sabe? É inacreditável mesmo. Tanto jogador ruim que o Remo contratou mais uma vez esse ano e a base sendo preterida aí em detrimento de algumas coisas que só acontecem realmente no nosso clube. A gente precisando de lateral direita, cadê o Luizinho? Tudo bem, Coelho tá batido lá na lateral esquerda, Leonan, canela de vidro, cadê o Henrique Vigia? Cadê o Guti? Cadê o Canu mesmo? Ou a gente vai ficar dependendo de Fabinho? São perguntas que a gente se faz, e às vezes a gente é chamada de secador, menos de passapano, graças a Deus. De outras coisas, porque a gente fala na verdade para a torcida do Clube do Remo, doa quem doer. Amanhã o Remo joga às 20 horas, lembrando que às 18h30, 18h45 a gente vem ao vivo fazer o pré-jogo para vocês, aquele pré-jogo de sucesso que lota aqui, graças a Deus e graças a vocês. E às 22 horas, no máximo 22h30, a gente vem numa live com tudo aqui com nossos amigos participantes. Tudo nosso nada deles, galera, fique com Deus. Com posse, sem posse, sendo dono, não sendo dono, e isso ainda vai dar muito o que falar. Vamos aguardar a reunião do dia 27, extraordinária, lá na sede do Clube do Remo, para saber o que vai acontecer, o desenrolar desse contrato, o desenrolar das coisas que as pessoas que hoje estão à frente do Clube do Remo vão fazer acerca dessa informação. Valeu, galera, deixa um like, compartilha, se inscreva no canal. Theo Souza, aqui ninguém passa pano, ninguém cobre nada, porque aqui em primeiro lugar é o Clube do Remo. Valeu, galera, um abraço, fui.